Você, eleitor, que está com o poder na mão. Esse é o jogo da democracia que a gente tanto preza. Por isso, é tão importante, nesse momento, você parar, pensar, analisar, observar as palavras, os gestos, as propostas, as ideias e os ideais deles que estão aqui querendo o seu voto, querendo o seu poder. É o momento também de sonhar, sonhar com uma São Paulo melhor, sonhar com o que você deseja para essa cidade que tem tantos problemas, tem tanta gente, e buscar quem aqui é capaz de realizar o seu sonho. O UOL e Folha convidaram a estar aqui neste debate os 4 primeiros colocados na última pesquisa Datafolha e que estão aqui já no estúdio comigo, eu já aproveito para apresentá-los. Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB. Bom, nós estamos vivendo as eleições mais disputadas dos últimos anos. E vocês que estão aqui, vocês candidatos que estão aqui, vocês têm o poder de mostrar que vocês são melhores que seus concorrentes. Então, é hora de mostrar a inteligência, a sabedoria, o equilíbrio, a energia, o entusiasmo, a capacidade de gestão e até mesmo o bom humor que um prefeito de São Paulo precisa ter numa cidade com tantos problemas. O formato que o UOL e a Folha escolheram, ele permite justamente isso. Ele permite que vocês possam utilizar esse tempo de 20 minutos para vocês mostrarem a inteligência e a capacidade de cada um de vocês. Dito isso, vamos às regras do debate para quem está em casa nos acompanhar e saber o que vai ter hoje aqui. Que desrespeitar essas regras que a gente acabou de mostrar vai receber uma advertência e na terceira advertência o candidato será convidado a se retirar do debate. Aqui no estúdio também nós temos seguranças para cada um dos candidatos, assim também como a nossa equipe própria de segurança. É hora de a gente começar o nosso debate. Boa sorte a todos. E nesse primeiro bloco, jornalistas perguntam para candidatos. E de acordo com o sorteio, a primeira jornalista a perguntar é a jornalista Raquel Landim, que é a nossa colunista aqui do UOL, apresentadora do Radar das Eleições, e faz a pergunta para o candidato Ricardo Nunes. Olá, Raquel, bom dia. Olá, Fabiola, bom dia aos candidatos, bom dia ao candidato Ricardo Nunes. Candidato, em outubro de 2021, o governo Bolsonaro editou uma portaria proibindo a demissão de pessoas que não se vacinassem contra a Covid. Em novembro, o senhor deu uma entrevista à Globo News dizendo que manteria a demissão de 3 servidores da prefeitura e chamou a portaria de muito inapropriada. A entrevista está gravada. É possível assistir na internet. Agora, na campanha, o senhor disse que não demitiu ninguém por causa de falta de passaporte da vacina. Em qual versão o eleitor deve acreditar? O candidato Ricardo Nunes tem aí todo o tempo ainda disponível. Sua resposta. Quero agradecer à Folha, ao UOL, pelo convite, pela participação, pela realização, cumprimentar os candidatos, cumprimentar a Fabiola, a pergunta da Raquel, cumprimentando a Raquel e todos os participantes aqui. A pandemia começou tem 5 anos, já fazem 5 anos. Evidentemente, todo o processo você vai aprendendo, vai acertando, não existe problema nenhum com relação a você ter humildade de ajustando e poder fazendo aquilo que a gente aprende durante as ações. Tem uma coisa fundamental, São Paulo se tornou a capital mundial da vacina. Nós tínhamos 471 UBSs, todas as UBSs funcionando para atendimento. Não houve nenhum funcionário público demitido. Nós tivemos a demissão de 3 pessoas, mas foram pessoas de cargos comissionados. Nenhum dos funcionários públicos tiveram sua demissão. Bom, durante a sua fala, Tabata Amaral pediu a palavra, depois também Pablo Marçal pediu. Tabata? Bom dia Fabiola, bom dia Raquel, bom dia aos nossos eleitores e eleitoras que nos acompanham nesse momento. A pandemia foi uma grande tragédia que afetou a todos nós, alguns mais, a outros menos, mas todos sofremos muito. E o Brasil deu muito azar de ter um presidente da República extremamente ideológico e que fez com que a vacinação da nossa população fosse atrasada. Presidente esse, na época Bolsonaro, que inclusive defendeu cloroquina e outras coisas que não funcionam. Mas São Paulo deu sorte. Deu sorte porque naquela época o nosso prefeito era Bruno Covas, que teve coragem e independência, quando necessário, para se contrapor
ao presidente da República e também ao governador de então, que era o Dória. Infelizmente, Bruno Covas não está mais aqui. E eu fui pega bastante de surpresa quando eu vi o Ricardo Nunes, que está já há muitos meses em busca do apoio de Bolsonaro e de seus aliados, mudar de ideia e dizer que agora é contra o passaporte da vacina. E eu trago isso, gente, porque a eleição é um momento para a gente analisar quais são os valores, quem é que está aqui. E eu queria perguntar para você, o ponto não é concordar e discordar. A gente não concorda 100% nem com o nosso amigo mais próximo, mas é se dá para confiar em pessoas que estão constantemente mudando suas posições para tentar lhe convencer, fazendo cálculo eleitoral. De novo, a gente não concorda 100% com ninguém. Tem uma posição que é igual à do Bruno Covas e contrária à do Ricardo Nunes nessa questão da vacina. Mas eu queria chamar a atenção para o tanto que meus adversários vêm abrindo mão de suas convicções, vêm mudando aquilo que defendem, justamente por um cálculo eleitoral. Eu acho isso muito perigoso, porque a gente escreve uma carta em branco e não sabe o que esperar daquela pessoa depois. Então, trago essa reflexão e bom debate para a gente. Pablo Marçal pediu a palavra com o senhor. Bom dia aos candidatos, bom dia, Fabiola. Parabéns aí pelo debate dinâmico, adorei aí o 10º debate tendo essa novidade aí, gostei muito. Parabéns aí à Folha. Você que tem um CNPJ na cidade de São Paulo, você lembra como essa prefeitura tratou você? E você que é trabalhador, muitos de vocês não conseguiram recolocação no mercado de trabalho por conta da forma que foi conduzida aqui. E é bonito ver alguém falando que aprende com o erro e muda essa rota. A verdade não foi essa. A verdade é que essa mudança da postura do Ricardo Nunes foi nas últimas semanas, porque deputados federais cobraram isso dele e ele ignorou esses deputados. Uma delas é a Zambelli. A Zambelli, que é do PL, está me apoiando. E ela cobrou isso do Ricardo. O Ricardo acabou não respondendo ela mais. E eu sei que todo mundo pode mudar, você pode aprender, mas você que está assistindo, você tem que ver a firmeza. Você leia o comportamento da pessoa. Muitos dos que estão mudando, eles não estão mudando porque aprenderam, eles estão mudando porque começaram a despencar na pesquisa eleitoral. Eu estou em primeiro lugar na Veritá, estou em primeiro lugar na Futura, estou em primeiro lugar há 30 dias nas nossas tracks, estou em primeiro lugar no Data Povo. Um bom dia a todos e vamos fazer o melhor debate aqui hoje. Ricardo Nunes pediu a palavra é sua. Obrigado. Gente, o que acontece? A gente precisa ter muita clareza. Ninguém acerta em tudo, não existe mudança de posicionamento. Nós fizemos uma grande ação, o Bruno e eu, durante a pandemia, nos tornamos a capital mundial da vacina. A única questão é que hoje eu vejo que não existe sentido você ter que usar um passaporte para ir numa igreja, para entrar num restaurante. São essas questões. E a gente precisa entender, aquilo era um momento novo, ninguém sabia lidar com aquela situação. Nós fizemos a lição de casa, temos consciência de que foi feito o que era preciso. É só uma questão de ter humildade e de aprender com as situações, somente isso. Agora a pergunta é da repórter do jornal Folha de São Paulo, Ana Luísa Albuquerque, que faz a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. Olá, Ana Luísa, bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, candidatos. Candidato Guilherme Boulos, o senhor já disse que era a favor da legalização da maconha e do direito das mulheres decidir sobre o aborto. E o senhor se negava a reconhecer a Venezuela como uma ditadura. Agora, em busca do eleitor de centro, o senhor tem recuado ou mudado de posição sobre esses temas. O senhor teme se descaracterizar com esses recuos, correndo o risco de acabar sem o eleitor de centro, se essa estratégia de moderação não colar, e também de perder parte do eleitorado de esquerda, que pode ficar frustrado com essa nova roupagem? A resposta do candidato Guilherme Boulos. Bom dia a vocês, bom dia, Fabiola, aos candidatos. Ana Luísa, obrigado pela sua pergunta. Olha, se tem uma coisa que ninguém pode dizer de mim, é não ter coerência com os meus princípios. Aliás, é por isso que eu sou tão atacado nas eleições, por isso que me chamam de radical, porque eu não nego a minha história, não nego os meus compromissos e os meus valores. Isso sempre fui de peito aberto para falar da minha história, para defendê-la. Há candidatos aqui que, se perguntar o que fez no verão passado, vão gaguejar para responder. Eu não. Defendo meus princípios, minha história, tenho firmeza, tenho coragem e convicção. As pessoas podem discordar de mim, mas negar isso de forma alguma. A questão é que tenta-se fazer um debate ideológico numa eleição municipal, onde se deveria discutir os grandes temas da cidade. Alguém acha que quem sai cedo lá do Jardim São Luís, a preocupação dele é a Venezuela ou é o ônibus lotado? Alguém acha que quem fica
8 horas numa UPA. A preocupação é as posições ideológicas de um candidato ou é o que ele vai fazer para a saúde? Eu sou candidato a prefeito de São Paulo e é nisso que eu quero me focar nessa eleição e que eu vou me focar nessa eleição. Aliás, é importante a gente trazer, eu estava ouvindo aqui o debate anterior sobre o tema da vacina, que o Ricardo Nunes, esse sim, mudou de posição, e aí nós temos uma coisa que não é uma posição genérica e tal, nós temos uma coisa que impacta a cidade. Imaginem se o Bruno Covas tivesse sido negacionista em relação à vacina. Quantas vidas isso teria custado a mais para o povo de São Paulo durante a pandemia? É disso que se trata, gente. E não foi, Ricardo Nunes, só no caso da vacina. Ricardo Nunes disse que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. O Ricardo Nunes tinha até o ano passado um secretário do clima negacionista das mudanças climáticas, não acreditava no aquecimento global. Vazou um vídeo dele, que eu acho que foi vazado por ele mesmo, para tentar ganhar o eleitorado bolsonarista, dizendo que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Você que está assistindo acha que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia? Eu fico me perguntando, porque para além de colocações, isso expressa uma coisa muito real e concreta. Imaginem, Deus nos livre, que isso nos traga, que tenha alguma outra pandemia ou algo parecido, uma grande epidemia em São Paulo. Vocês vão confiar em alguém que se tornou um negacionista? É isso que está em jogo. Bom, e agora quem faz a pergunta é a colunista do UOL, apresentadora dos podcasts A Hora e Lira, Os Atalhos do Poder, Thaís Bilenque, que já está aqui conosco e faz a pergunta para a candidata Tabata Amaral. Olá, Thaís, bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom dia a todos. Candidata, as apostas e jogos online explodiram sem regulamentação no país e causam transtornos mentais gravíssimos, problemas sociais e dívidas impagáveis. Isso é consequência de uma série de projetos aprovados pelo Congresso Nacional. Um deles foi votado em dezembro de 2023 e liberou as apostas esportivas e voltou a liberar os cassinos online. A senhora estava presente nessa sessão, mas não registrou o voto. Por que a senhora se absteve nesse que é um dos maiores dramas do país atualmente? A candidata Tabata Amaral, ela tem ainda 18 minutos e 12 segundos para usar nesse debate e agora pode responder a pergunta da Thaís. Thaís, apesar de não ter esse voto específico registrado, a minha posição é conhecida. Nós precisamos de uma lei dura e firme para regulamentar esses jogos. A gente cresceu vendo o jogo do bicho, que apesar de não ser regulamentado, infelizmente continua acontecendo, muitas vezes dando espaço, dando insumo para a criminalidade. Mas com essa questão das bets, das apostas, o problema ficou muito maior. A gente está vendo hoje idosos, adultos, muitos jovens também que estão se endividando, que estão adoecendo, enquanto essas empresas que sequer são aqui do Brasil têm lucros gigantescos. Tem inclusive uma discussão de que as famílias brasileiras, elas deixaram de comprar nos supermercados justamente por conta dessas apostas. Eu tenho muita alegria, essa é uma bandeira de vida minha, de ter criado no Congresso Nacional a bancada da saúde mental. Então, o que eu defendo? Que a gente possa ir para cima disso que está acontecendo, fiscalizar, regulamentar, garantir, inclusive, que esse lucro todo que está tendo hoje seja controlado e que uma parte desse dinheiro vá para a saúde. Vício em jogo é igual vício em droga. Não tem nada de diferente. É um adoecimento mental. E a gente sabe que por conta da pandemia, por conta das crises econômicas, a gente está vendo das redes sociais um adoecimento de toda a população. Mulheres que têm depressão pós-parto, 1/4 das mulheres que são mães têm essa depressão. Hoje a gente perde mais policial para suicídio do que a gente perde em confronto. Jovens cada vez com mais depressão e ansiedade. Então, em resumo, não dá para seguir ignorando esse tema. Eu quero, como prefeita, fazer com que São Paulo seja referência no apoio psicológico, na questão da saúde mental, cuidando de uma dependência química e de um vício em jogo, sem tabu, sem preconceito, com psicólogo, com psiquiatra. E aí, para deixar isso muito claro, o que é que está no meu plano de governo? Que toda UBS vai ter uma equipe de saúde mental, que toda escola vai ter um psicólogo e que a gente vai finalmente olhar, inclusive para as cracolândias da cidade, enxergando sim um bandido e fazendo esse combate junto com a polícia, mas também enxergando o doente e entendendo que não é diferente de um câncer. Tem que ter remédio, tem que ter médico, tem que ter acolhimento, não pode ter preconceito.
A última pergunta nesse bloco, feita inclusive pelo sorteio aqui, determinada pelo sorteio, é para o candidato Pablo Marçal e será feita pela repórter do Jornal Folha de São Paulo, Júlia Barbon. Olá, Júlia, bom dia. Bom dia, Fabiola, bom dia, candidatos. Candidato, nas redes em debates, o senhor passou a campanha acusando Guilherme Boulos de usar cocaína, quando na verdade o processo que embasava essa tese era de um homônimo, como a Folha mostrou. Mas em ação na justiça, seus advogados negaram que o senhor tenha feito isso e disseram que a expressão aspirador de pó se refere, abre aspas, a algo que atrai lixo. Por que o senhor diz uma coisa para o leitor e outra na justiça? A resposta do candidato Pablo Marçal. O seu advogado, né, fez essa defesa, ele está buscando uma defesa técnica. Agora, os nomes Espraiada, Hospital do Servidor e algumas outras coisas mais que eu vou trazer essa semana, eu prometi mostrar na última semana e vou falar sobre isso. Terminou a minha resposta. O candidato Guilherme Boulos pediu a palavra, o tempo é seu. A baixaria do Marçal não tem limite, né, gente? É impressionante quando alguém vem para a campanha só para atacar, tumultuar. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Né? Eu vou dizer para vocês o que está por trás. Primeiro, ele inventou a mentira que a repórter já disse aqui, trabalhando com um homônimo, um cara chamado Guilherme Bardawil Boulos, que teve um processo para o porte de drogas e que ele queria atribuir a mim, para confundir o eleitor. Agora, quando ele cita o Hospital do Servidor, ele está se referindo a um período quando, com 19 anos, eu enfrentei uma depressão crônica. Nunca disse isso publicamente, porque não cabe, e fiquei alguns dias no Hospital do Servidor. Enfrentei como muitos jovens enfrentam, e lidei com ela, venci a depressão e segui em frente, que é o que eu desejo para todos que enfrentam uma depressão. Aliás, isso pode ser confirmado pelos prontuários do hospital e será. Pode ser confirmado por todos os médicos que passaram por lá e será. O Marçal trabalha assim, é com lama, com esgoto, com mentira, atacando reputações e desrespeitando as pessoas. Uma pessoa como essa não teria nem condição a ser candidato a prefeito de São Paulo, quanto mais a ser prefeito. O candidato Pablo Marçal pediu a palavra. O tempo é seu, candidato. Os princípios do Guilherme são depredar patrimônio público. Ele fala com muito prazer que faz isso em defesa daquelas pessoas que estão sem abrigo, mas não tinha ninguém abrigado dentro da Fiesp. Segundo lugar, apoiou rachadinha quando ele poderia moralizar o Congresso Nacional. Terceiro lugar, ele sempre defendeu, batendo no peito, a descriminalização de todas as drogas. Se a Tabata também falou sobre o problema que a nação enfrenta sobre as apostas, imagina liberar droga. Se a gente não está conseguindo controlar as pessoas em relação a apostas, hoje o brasileiro investiu 56 bilhões de reais em apostas. Você imagina com droga liberada. Não libere o Guilherme para ser prefeito, porque ele é alguém que ama a ideologia que ele defende. O PSOL só tem um prefeito no Brasil inteiro, com taxa de reprovação de 70% e 606 pessoas no gabinete, para você ter uma noção. Ele não dá conta de ser esse Lulinha Paz e Amor, ele vai mostrar as garras e isso é terrível. Eu só estou nessa eleição por conta do Guilherme. Ele iria ganhar do Nunes e eu entrei nessa eleição porque não tinha condições de ninguém vencer ele nesse formato aí de filho de marqueteiro, não tem como. O candidato Guilherme Boulos também quer falar, o tempo é seu. Não, vou ser muito rápido porque eu não vou ficar em bate-boca com um cidadão desse. Só para que todo mundo registre. Vocês viram que ele tentou aqui forçar mais uma fake news, tentando utilizar, e ele queria deixar para a reta final, porque é assim que eles usam. Esse é o método, tentar gerar confusão. Foi desmascarado aqui ao vivo, como já havia sido pela boa reportagem da Folha de São Paulo no outro caso. E aí muda de assunto. É assim que eles funcionam, né? Aí começa a falar de outras coisas, da ideologia, enfim, do que é a especialidade da extrema-direita em produzir fake news. Pode falar. Pablo Marçal quer falar também, o tempo é seu. É uma pergunta para o Guilherme, se ele puder responder. E tal, você nunca usou cocaína, nem usou maconha, nenhuma droga? Você é um cara que nunca usou? Só uma pergunta simples. Bom, não é a hora da pergunta, mas se ele quiser falar, quer falar? Então tá. Não, sim, ele quer falar. Pode falar. O tempo é seu. Quer falar de novo? Para não ficar no ar, nunca usei cocaína, para que fique muito claro. Não uso drogas. E já que ele quer saber se é o nível lamentável, maconha eu provei uma vez na adolescência, me deu uma dor de cabeça danada
e nunca mais. Quem me conhece sabe muito bem disso. Pablo Marçal quer falar também. Até na eleição, as mudanças, a Tabata ela fez uma leitura cirúrgica. Inclusive, quero deixar registrado que, avaliando o perfil comportamental de todos os candidatos aqui, a pessoa mais inteligente de todas é a Tabata Amaral. Tem que deixar isso registrado. Nos outros debates, nenhum dos homens se direcionam a mim, não mandam perguntas, e as mulheres são guerreiras, tanto ela como a Marina, que inclusive é uma pena ela não estar aqui no debate. Elas têm coragem de fazer perguntas, eles não. O Lulinha Paz e Amor, que está aqui, ele é só uma figura de marquetagem. Ele é um cara com 42 anos de idade que juntou um patrimônio, dá para comprar um terreno no interior de São Paulo. Como é que ele vai gerir uma cidade desse tamanho, com essa magnitude? Na hora de votar, no dia 6, não coloca a pessoa pequena demais para um cargo tão grande, para uma cidade tão poderosa. É esse meu registro aí. Não perca nada sobre as eleições 2024. Inscreva-se agora no canal Últimas Notícias e fique por dentro dos debates, propostas e tudo que vai definir o futuro da sua cidade.